Eu acho que a gente podia começar em respeito a todo mundo que chegou no horário, está aqui, né? O que que vocês acham? Começamos? Vamos sim, Jussara. Então, ótimo. O pessoal também vai me dando retorno aí em relação à participação pelo YouTube. Eu queria, então, desejar muito bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos à primeira reunião da Câmara Técnica, temática de adaptação em infraestrutura verde do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu sou Jussara Carvalho, coordenadora da Câmara, engenheira de formação e funcionária aqui do Governo do Estado de São Paulo, na Subsecretaria de Meio Ambiente. Atuo como assessora da subsecretaria. Quero cumprimentar em especial o nosso coordenador do Fórum, Sérgio Xavier, e a coordenadora dos Planos Clima do Governo Federal, Inamara Mello, nosso convidado aqui na reunião. Cumprimento também a Fabiana Couto, coordenadora adjunta para as articulações regionais, o pessoal da comunicação, Luciano e Juliano, que estão desde ontem aqui comigo, viabilizando o link e tudo mais. E em nome dos coordenadores das câmaras temáticas, cumprimento Oswaldo Lucon, coordenador da Câmara Temática das NDCs. Essa reunião de hoje, ela tem por objetivo apresentar o fórum e falar do papel das câmaras técnicas, além dos nossos, de apresentar, né, um caminho aí para os nossos próximos passos. O Fórum Brasileiro é um instrumento institucional da Política Nacional de Mudança do Clima, está em reconstrução, o Sérgio vai falar a respeito, e acredito que podemos descrever o seu papel e assim como das câmaras, em duas palavras, né? Integração e articulação. Creio que não há necessidade de falar da urgência climática em que vivemos. Nosso papel do Fórum das Câmaras Técnicas, dentro da Política Nacional do Clima, é de envolver a sociedade num processo prático, agregador, ágil e contínuo de construção de soluções para prevenir e remediar os impactos das mudanças climáticas. Estamos aproximadamente no grupo de WhatsApp em 65 pessoas nessa Câmara de Adaptação e Infraestrutura Verde, e temos aí entre representações da academia, da sociedade civil, de ONG, setores empresariais e governos subnacionais. É importante dizer que estaremos com essa composição sempre em aberto para agregar representações durante este processo construtivo. Temos como nosso principal objetivo a produção de diretrizes de consenso para facilitar, agilizar e consolidar as bases iniciais do nosso trabalho. No drive desse grupo, é importante lembrar, se encontra na descrição do grupo vários documentos, entre eles o relatório geral do Fórum, desse ano de julho de 23 a maio de 24, cuja leitura eu recomendo muito a todos os membros dessa Câmara Temática. Nesse documento tem um modelo, inclusive, do plano de trabalho com cronograma que iremos trabalhar aí conjuntamente. Gostaria também de anunciar, antes ainda de passar a palavra, que, juntamente comigo, na coordenação dessa Câmara, já temos duas instituições que aceitaram o desafio da vice-coordenação para o enfrentamento dessa pauta, né? São elas o Observatório do Clima, na pessoa da doutora Sueli Araújo, que hoje não pode estar presente aqui na nossa reunião, e a Unesp, representando a academia, na pessoa do professor e pesquisador Pedro Torres. Bom, então, para quem chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Várias pessoas representantes enviaram justificativas de ausência, mas como teremos a reunião gravada no YouTube, todos poderão ter acesso a qualquer tempo. E sem mais, quero passar a palavra, então, à nossa convidada especial, a doutora Inamara Mello, para que ela nos fale a respeito da estratégia do governo federal em relação às mudanças climáticas e também como ela vê a participação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e da nossa Câmara de Adaptação e Infraestrutura Verde na elaboração e implementação dos planos clima. Depois da apresentação da Inamara, será a vez do nosso coordenador, Sérgio Xavier, e depois, então, abriremos a palavra para dúvidas e esclarecimentos. A gente pensou, então, Inamara, nos 15 minutos cada um, 15 minutos você, 15 minutos o Sérgio, podendo, lógico, extrapolar um pouco, para que a gente possa depois ter um tempo para discussão. Então, por enquanto, é isso e passo a palavra para a doutora Inamar. Muito bom dia, Jussara, muito bom dia, Sérgio Xavier, a todos e todas que compõem
o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, e eu quero dizer a vocês que eu saúdo essa reunião com muito entusiasmo por essa iniciativa e por ter vocês com uma grande capacidade de incidência, de análise, de ação para contribuir com este trabalho do grupo que hoje foi estabelecido para a elaboração do Plano Clima Adaptação. Nessa minha apresentação, eu priorizei aqui contar para vocês sobre o processo, sobre onde estamos, os passos que foram dados até aqui, para que vocês pudessem futuramente contribuir de forma mais incisiva naquilo que vem a ser a escrita deste documento, que está disponibilizado para o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que tem assento no Comitê Interministerial de Mudança do Clima. Então, eu vou fazer uma apresentação para deixar todos vocês alinhados com o estágio de elaboração do Plano Clima Adaptação, e eu espero, então, a partir disso, que a gente consiga construir com uma grande celeridade, porque tem um cronograma aí a ser seguido, mas com celeridade a contribuição que pode advir do trabalho desta Câmara Técnica. Então, eu passo aqui para a minha apresentação. Quero começar falando para vocês que foi elaborado um vídeo, e eu gostaria de começar por ele. Deixa eu ver aqui se já coloquei o som. Pronto. Para que a gente consiga, de forma resumida, apresentar todo o plano, e depois eu entro numa parte mais prática, tá? Desse processo de elaboração. Vocês me dizem se está tudo ok com o som. O clima mudou. Em todo o planeta, eventos climáticos extremos ameaçam a vida e o bem-estar de bilhões de pessoas. O Brasil precisa se preparar para os eventos extremos do presente e do futuro. O Plano Clima reúne governos, academia, empresas e a sociedade e tem participação de mais de 20 ministérios sob coordenação do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. Vai apresentar estratégias de mitigação para reduzir a emissão de CO2 e outros gases poluentes em todo o país e de adaptação para preparar as pessoas, as cidades e a economia para os efeitos da mudança do clima. O Plano Clima vai envolver os principais setores da economia e as populações mais vulneráveis. São planos que preparam a transição energética, a industrialização verde, a preparação de cidades mais sustentáveis e resilientes, o incentivo à produção agropecuária mais sustentável e o combate ao desmatamento. Também haverá políticas específicas para mulheres, para povos indígenas e de combate às desigualdades. Em uma economia global de baixo carbono, o Brasil tem potencial para transformar suas vantagens comparativas em vantagens competitivas e criar um novo ciclo de prosperidade. Com o Plano Clima, vamos trabalhar juntos para enfrentar a emergência climática e construir um futuro mais sustentável e resiliente. Bom, esse aqui foi o vídeo. Esse aqui foi o vídeo que nós produzimos para esse processo de elaboração aqui, de debate com todas as pessoas, mas só para dar um overview aqui, uma visão geral deste trabalho. Quando a gente, então, fala de respostas ou de ação climática, os compromissos brasileiros, eles, para mitigação, a gente já tem estabelecida uma NDC, inclusive restituindo os compromissos da NDC original, retomando ali as projeções para 2025 e 2030. O Brasil deve, até a COP30, que será sediada no Brasil, confirmar a sua NDC a partir de 2035 para chegar à neutralidade de carbono em 2050,
Mas esta meta está dada, este compromisso está assumido, e aqui se trata de, na verdade, estabelecer o que será dividido de orçamento de carbono para cada um dos principais setores que compõem, né, o inventário, o conjunto das emissões brasileiras setoriais, como aqui a gente tem visto. Mas, para essa agenda de adaptação, a gente se coloca num desafio muito maior, dado o grau de vulnerabilidade do nosso país e dos municípios brasileiros. Aqui, se a gente olhar a capacidade adaptativa dos municípios, nós vamos ver que praticamente 60% dos municípios brasileiros têm uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Isso exige de nós sermos bastante ousados neste trabalho e nos impõe um grande desafio, já que a agenda de adaptação é bastante complexa. Eu penso que neste trabalho que nós assumimos à frente do GTT Adaptação, no âmbito do Comitê Interministerial, que exige a participação multissetorial, né, dos diversos setores do governo federal, com agendas ali, nós precisamos ser muito criativos para essa agenda, nos colocando metas, objetivos que a gente possa cumprir, que seja execuível, que seja possível, mas isso envolve aí um trabalho coletivo feito a muitas mãos e com a participação da sociedade. Então, o governo brasileiro retomou a sua agenda de maneira mais efetiva a partir da reconstituição desse comitê interministerial. Na verdade, já tem até um segundo decreto ampliando essa composição do comitê, agora contando com 22 instituições. Nós temos o Plano Clima com a dimensão de mitigação, a dimensão de adaptação e com um conjunto de estratégias transversais. É importante dizer que o governo já iniciou também o processo de elaboração dessas estratégias transversais. Nós tivemos essa semana, inclusive, um seminário para tratar de transição justa e outras iniciativas devem vir, outros debates e diálogos devem vir na sequência sobre impactos socioeconômicos, sobre meios de implementação, também toda a parte de educação, capacitação, pesquisa, desenvolvimento, inovação e ainda a parte de monitoramento, gestão e transparência. Então, essa aqui é uma agenda bastante complexa, bastante densa, que envolve todos os setores, e nós estamos trabalhando para a dimensão da adaptação com 16 planos setoriais. Nós temos tanto aqueles setores que são focados, né, nos setores econômicos, na infraestrutura, ou setores relevantes para a economia brasileira, como também a dimensão de adaptação dialoga muito fortemente com as políticas sociais. Então, nós temos aqui saúde, segurança alimentar, nós temos uma agenda voltada, específica para a agricultura familiar, além de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, enfim, tem uma sequência aqui de 16 planos setoriais que seguem aquilo que é o marco normativo, né, da agenda de adaptação à mudança do clima, tanto do que vem sendo objeto de acordos no âmbito internacional, no âmbito da UNFCCC, para que a gente atinja a meta global de adaptação e aumente a capacidade adaptativa e de resiliência, como isso também atende à política nacional sobre mudança do clima e a sequência do próprio Plano Nacional de Adaptação que foi lançado lá em 2016. A partir da constituição, né, do Comitê Interministerial, do grupo de trabalho responsável por essa elaboração, que tem a indicação dos diversos órgãos que compõem este comitê, nós passamos a um processo intenso de engajamento, de integração entre os setores e de capacitação sobre os riscos climáticos, sobre
os próprios conceitos de adaptação baseada em ecossistemas, de justiça climática, buscando, assim, sensibilizar, engajar e fazer com que os diversos setores do governo pudessem internalizar a lente climática para as suas políticas e, a partir disso, seguirmos no planejamento e neste diálogo para ter o que apresentar de forma consistente à sociedade, já compreendendo ali quais seriam os eixos norteadores, o norte da agenda de adaptação para cada um dos planos setoriais. Então, nós fizemos 5 oficinas preparatórias, mais 5 setoriais e temáticas. Temos hoje o envolvimento de 25 ministérios, foram 120 instituições engajadas até aqui, com diversos webinários de orientação. Inclusive, hoje à tarde, nós teremos o 6º webinário de orientação para a elaboração dos planos setoriais. E, para este processo, nós tivemos um conjunto de insumos científicos e levantamento, com a seleção da melhor ciência disponível para contribuição com estes planos. Por meio ou com a orientação técnica científica do MCTI e da Rede Clima, nós tivemos diversas reuniões realizadas, referências levantadas, indicadas, resumos entregues para as equipes nos diversos setores, fazendo com que estes insumos, esta seleção, né, dos insumos científicos pudessem chegar à mão dos gestores para que eles avaliassem e analisassem e desenvolvessem o trabalho a partir de então. E nós, então, buscamos aqui, para este conteúdo do plano Clima Adaptação, reunir um conjunto de informações também, do ponto de vista geral, né, sobre impactos, vulnerabilidades e também sobre a mudança, tanto observada quanto futura, os cenários climáticos futuros, e a gente chegou a um conjunto de informações acerca, né, do que vivemos e de qual é o prognóstico que se apresenta, ampliando os riscos e os, e os cenários, né, relacionados às mudanças climáticas no Brasil. E nós tivemos aqui nesse estudo, inclusive, tem aqui, só a título de ilustração para vocês, esse quadro que vocês estão vendo aqui à direita, né, do meu slide, na verdade, é a compatibilização de uma série de modelos climáticos para que a gente chegasse ao maior nível possível de confiança das informações acerca das ameaças climáticas para cada região do país, assim como aquilo que estaria estabelecido em relação a aumento dos dias secos consecutivos para determinadas regiões, ou assim como o que seria previsto em termos de alterações no regime de chuva, particularmente ali para a região sul do país. Mas o fato é que nós estamos trabalhando com base nessa melhor ciência para a elaboração dos planos, adotando conceitos, né, indicados, apontados pelo IPCC, entendendo que o ciclo de adaptação envolve a necessidade da avaliação desses riscos, impactos e vulnerabilidades, para que daí a gente possa realizar o planejamento, garantir a implementação, apontando os mecanismos para monitoramento e avaliação e apontando para os gestores, para o conteúdo desses planos setoriais, que nós precisamos avançar para um tipo de adaptação que seja transformacional, que possa, de fato, apresentar benefícios e não apenas a gente ter nesta agenda uma adaptação incremental com ajustes menores. A gente entende a necessidade de reduzir causas profundas da vulnerabilidade e daí porque um esforço grande da gente sensibilizar os nossos gestores sobre a ambição e sobre o tipo de agenda a ser
incluída no Plano Nacional de Adaptação, trazendo aqui medidas que aumentem a resiliência, que causem benefícios, mesmo desconsiderando os efeitos da mudança do clima, mas entendendo a necessidade da gente reduzir as vulnerabilidades como parte da agenda de adaptação. Também, nesse sentido, nós elegemos como eixo norteador a promoção da justiça climática, entendendo o peso, né, das dimensões ali relacionadas à pobreza, desigualdade socioeconômica, o nível limitado de acesso a serviços básicos e políticas públicas no nosso país, também a capacidade institucional dos governos para lidar com a mudança do clima. Então, essas questões todas, elas aumentam ou agravam os impactos climáticos. E a gente precisa responder, né, de forma abrangente, sensível às particularidades de cada comunidade, de cada região, também priorizando populações mais vulneráveis, com inclusão nas políticas públicas de recortes, como classe, como raça, como gênero, povos e comunidades tradicionais, biomas, a inclusão da juventude. Enfim, a ideia é que a gente exerça neste processo de elaboração do Plano Clima uma mudança comportamental, a gente potencialize aquilo que o IPCC aponta como um caminho para a agenda de adaptação, que envolve assegurar uma mudança inclusiva, integrada, a integração entre os setores, as escalas de gestão e de tempo, disseminação, né, de compartilhamento de conhecimentos e de valores, ter uma capacidade de financiamento também de inovação, garantir a sinergia entre a ação climática e o desenvolvimento, adotar de maneira mais proeminente o manejo de ecossistemas, medidas de adaptação baseada, né, em ecossistemas. Então, essa é uma agenda que tem permeado, este o que tem permeado os debates em relação à estratégia de adaptação. Nós apresentamos aqui aquilo que é a estrutura do documento geral, então, portanto, o documento da Estratégia Geral de Adaptação e um documento para cada um dos planos setoriais. Para a Estratégia Geral, nós construímos os textos relacionados a contexto, impactos, vulnerabilidade e adaptação, então, traz um conjunto ali de informações sobre mudança do clima, principais riscos, o custo da inação, as opções de adaptação. Também desenhamos, eu vou apresentar aqui para vocês o que seria a árvore lógica deste plano, do objetivo geral, visão, princípios, diretrizes e objetivos específicos, e nós estamos finalizando o conteúdo hoje relacionado a metas e meios de implementação, além da gestão do próprio plano. Então, a gente tem aqui um conjunto de informações. Esse processo depende, essa escrita aqui de metas e meios de implementação, isso envolve também a elaboração dos planos setoriais, de um alinhamento com a política de mitigação, e a gente entende a necessidade de que cada um dos planos setoriais possa atender aos objetivos específicos aqui relacionados por nós. A gente está falando do objetivo de aumentar a resiliência de populações, cidades, territórios e infraestrutura, também tanto a produção quanto o acesso a alimentos, a segurança hídrica, a conservação da biodiversidade, o bem-estar das populações, segurança energética, o desenvolvimento socioeconômico e também a proteção do patrimônio cultural e da preservação das práticas culturais. Vejam que a gente tenta trazer os objetivos globais de adaptação discutidos na última COP, vendo retratados aqui, mas de maneira a atender às especificidades do Brasil para esta agenda. Nós elencamos como proposta um conjunto de princípios para a elaboração desse trabalho, em atendimento à política nacional, mas aqui deixando clara a necessidade de promoção da justiça climática, a integração da adaptação às diversas políticas, a adoção, né, desse melhor conhecimento disponível, a promoção e sensibilização da conscientização pública,
também os co-benefícios entre adaptação e mitigação, enfim, aqui tem um conjunto de princípios que regem a elaboração deste trabalho e que, na verdade, precisa repercutir em cada um dos 16 planos setoriais. Lembrando que nós temos aqui como tarefa definir as ações, tanto para o ciclo do PPA de 2027, quanto também dos 2 ciclos futuros. Óbvio que a gente vai detalhar com mais profundidade aquilo que envolve o atual ciclo do PPA até 2027, dado que é onde nós temos uma maior gerência sobre esta agenda, mas a gente entende aqui a necessidade de apontar compromissos para o Brasil para os 2 ciclos seguintes do PPA. No processo de elaboração dos planos setoriais, a gente também, eu digo que a gente já chegou ali no momento em que nós já construímos o que é a alma do negócio. Nós temos um template, um modelo para esses planos setoriais que envolvem 5 capítulos. No primeiro, traz o contexto de cada setor. No segundo, a síntese dos riscos e vulnerabilidades. E no terceiro, aponta-se aqui, então, as ações, os objetivos setoriais, com metas e com indicadores para lidar com esta agenda. E para que este nosso plano ele seja, de fato, execuível, monitorável, então, chega-se a um nível de detalhamento para que a gente avance, de fato, na implementação desta agenda. A gente teve, esta semana, como prazo para entrega, né, do capítulo 3, a gente já está recebendo esse capítulo dos diversos pontos focais responsáveis pela coordenação dos planos setoriais, e a gente tem, na tarde de hoje, um webinário para orientação dos capítulos 4 e 5, que diz como o plano foi desenvolvido, quais são as responsabilidades e as considerações acerca de aprendizados, de barreiras, de questões que mereçam destaque para orientar a implementação desse plano. Acho que neste debate foi necessário que a gente pudesse fazer algumas pactuações, entendendo que nós temos que lidar com incertezas, considerar efeitos a longo prazo. Nós precisamos garantir uma priorização, já que nós temos que considerar limitações em recursos e a efetividade das ações, então, analisar custo-benefício, quais são as ações que reduzem mais de um risco e que são urgentes. E eu queria aqui, inclusive, falar para vocês, a gente vai ter oportunidade de, no momento seguinte, chegar a esse nível de detalhamento. Nós buscamos relacionar as ações apontadas neste plano, aquilo que já consta no PPA, quais são os instrumentos que consta, e aquilo que não tem previsão orçamentária. Nós precisamos garantir uma pactuação, não só para aquilo que está estabelecido no PPA, mas aquilo que não está previsto no orçamento, considerando esse contexto brasileiro de meta fiscal, de redução do teto de gastos, assim, das dificuldades relacionadas à definição do orçamento, inclusive junto ao Congresso Nacional, tudo isso nos impõe limites, e a gente tem a clareza que nós não devemos apresentar um plano que seja apenas uma carta de intenções, mas que seja algo palpável e condizente com a nossa realidade. Mas isso não significa que nós não buscaremos apresentar outras tantas ações, buscando aí os meios de implementação para dar conta dessa agenda. Então, nós, nesse processo de detalhamento no capítulo 3, inclusive, está ali apontado o que consta no PPA, o que tem orçamento, o que não tem orçamento, para que a gente elabore, inclusive, uma carta, né, uma carta de projetos, uma carteira de projetos voltados à agenda de adaptação para a busca desses meios de implementação e uma pactuação interna no governo, garantindo que medidas estruturantes venham a ser incorporadas
no orçamento. Mas aqui só para vocês terem a ideia, né, do conjunto de informações e dos passos que nós seguimos para este diálogo. Nós realizamos eventos tanto com o setor empresarial, nós estamos promovendo 2 rodadas com cada segmento, então nós tivemos o Fórum Empresarial de Adaptação à Mudança do Clima, nós tivemos a oficina sobre federalismo climático, com a participação de 18 estados brasileiros, praticamente todas as instituições representativas de municípios e participação de muitos municípios e capitais brasileiras. Teremos, inclusive, uma próxima rodada com governos nacionais nos dias 20 e 21, próximo de agosto, também para contribuição ao Plano Clima. Realizamos encontros virtuais para diálogos com a sociedade civil, com 2.000 pessoas, 2.600 pessoas. Então, tem sido um processo rico, oficinas presenciais sobre justiça climática, sobre emergência climática, o debate sobre comunicação. Tratamos de pactuar com o Ministério das Mulheres uma agenda própria envolvendo este ministério, com a realização de seminários regionais para que as mulheres possam apontar prioridades, metas, propostas para o conjunto dos planos setoriais e prioridades, garantindo assim também a inclusão da perspectiva de gênero. Temos dialogado com diversas instituições acerca desta agenda, contribuições com lideranças jovens amazônicas. Realizamos seminários sobre mobilidade humana, ouvindo, inclusive, representações de deslocados climáticos. Enfim, nós temos feito uma agenda bastante ampla, incluindo também uma plataforma digital, um espaço digital para o recebimento de propostas. Até o dia 26 de agosto, a plataforma do Brasil Participativo recebe no endereço gov.br/Plano Clima propostas para a agenda, tanto de mitigação quanto de adaptação, e apoiando este instrumento, o governo está fazendo em 8 cidades brasileiras plenárias territoriais por bioma, para que esses encontros presenciais possam, ao mesmo tempo, engajar a sociedade no envio de propostas, tirar dúvidas sobre o processo e garantir, então, a ampliação dessa participação da sociedade. Eu fecho aqui, acho que eu já utilizei meu tempo, mas eu quero dizer a vocês do nosso esforço em garantir que o Plano Clima se consolide com uma política climática com a cara do Brasil, com a diversidade do Brasil, recepcionando os diversos olhares, tendo uma ousadia e, ao mesmo tempo, sendo factível e execuível para a realidade brasileira. Nós temos, então, o desafio de garantir que essa agenda possa ter a participação e o olhar de todos vocês. Nosso entendimento agora, de Sara, Sérgio, que bom que tem também a professora Sueli, tanta gente competente para isso. A gente lembra que esse processo então, de proposta desses textos pode ser acessado pela Câmara Técnica, já que, uma vez que o fórum ele tem assento, ele representa, né, a sociedade brasileira junto ao grupo de trabalho, e a gente, então, espera que vocês possam, a partir deste trabalho de desenvolvimento da Câmara Técnica, aportar elementos e contribuições para os documentos produzidos até aqui, a partir de um debate qualificado da sociedade civil. A gente tem a expectativa de, em outubro, enviar para a consulta pública, mas nós temos, então, este processo aí de debate, de diálogo para a inserção das contribuições da sociedade. Esperamos poder
ajudar e apoiar o máximo possível na realização do trabalho da Câmara Técnica, e contem com a nossa disposição para este diálogo franco, aberto, propositivo, construtivo. Nós contamos com isso e achamos que isso pode, de fato, ajudar a melhorar a proposta, os documentos, ampliando, assim, o êxito, né, da construção em torno do plano clínico. Acho que era isso, Ju, e fico à disposição de vocês. Muito obrigada, Inamara. Acho que tem pessoas aqui no grupo que ainda não conheciam, então deu para a gente ver o tamanho do desafio e a questão da importância desse diálogo, né, Inamara? Um diálogo constante. Vimos também que os prazos estão apertados, né? Então, muito trabalho aí para um prazo apertado. Antes de passar para o Sérgio, eu queria só apontar, Sérgio, quem que está presente aqui. Vou falar o nome das instituições, porque tem mais que uma pessoa em várias instituições. Antes disso, também dizer que nós estamos com problemas na retransmissão via YouTube. Parece que houve mudança de regras no YouTube, eles não estão aceitando a nossa representação. Mas nós temos aqui representantes do Seclima, tanto da Prefeitura de Santos quanto da Prefeitura de São Paulo, vários representantes da ANAMA, da ABEMA, de vários estados, da Universidade do Estado de São Paulo, vários pesquisadores, do Grupo Etos, do Instituto Etos, da Coalizão Brasil Clima Floresta, Agricultura, do Arapiaú, da Frente Nacional de Prefeitos, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, da CEMIL, da FGV-CES, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui do Estado de São Paulo, do INPE, do Gambá, do Instituto Gambá, da Unesp, do TNC, da CETESB, da Perifa Sustentável, da Viego, não sei se é assim que fala, Sônia, da Rede por Adaptação Antirracista, da Unifesp e do Instituto da Cor. Se faltou alguém, entrou depois da última vez que eu vi. E queria então passar rapidamente para o Sérgio, para a gente ter ainda um tempo para fazer uma discussão e as pessoas poderem participar. Sérgio, está com você. Muito obrigado, Jussara. Bom dia. Que bom que você fez essa apresentação das presenças, né, para que a gente possa realmente perceber a importância desse nosso encontro aqui, porque um dos grandes objetivos do fórum é exatamente fazer uma das coisas que o Plano Clima está fazendo, está cuidando, né, Inamara, que é garantir a presença da diversidade brasileira, que é uma grande força do Brasil, e a gente não tem, o país não usa tanto essa força dessa diversidade. Muitas vezes as discussões são feitas de forma muito fragmentada, departamentalizada, setorializada, e nós precisamos juntar o Brasil nessa discussão. Por isso que é fundamental esse ponto. Eu queria cumprimentar, enfim, os representantes, as representantes de todas essas instituições que a Jussara já relatou, destacar aqui a presença de vários coordenadores e coordenadoras do fórum, né? O Oswaldo Lucon, que coordena a Câmara de Mitigação INDC, a Sônia Dias, que nós convidamos, ela aceitou, a gente vai apresentar em breve essa nova Câmara, que é a Câmara de Economia Circular, que está conectada diretamente com o eixo de economia circular do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. Está aqui presente a Fabiana Couto, que coordena diversas atividades no fórum, é uma adjunta, né? A gente está formando um modelo colegiado no fórum, então a coordenação nacional tem várias adjuntos e adjuntas ali, nesse momento as coordenações das diversas câmaras, são 25 câmaras, compõem também um colegiado nacional, então a gente está fazendo realmente uma estrutura em rede participativa, com representação de todos os setores, de todas as regiões, com presença dessa diversidade brasileira, como eu já afirmei. Temos também aqui a presença da Luciana Nunes, que coordena a comunicação, com a equipe de comunicação, o Juliano, a Cristina Figueiredo, enfim, estão nos bastidores aí. E queria parabenizar você, Jussara, pela grande articulação que você tem feito nessa Câmara de Adaptação. Estava de férias, inclusive, e não parou esse trabalho. Queria
destacar isso. O Fórum, como todos sabem, é uma instituição de participações voluntárias, então isso demonstra esse compromisso, né, da Jussara, mesmo nas férias, ter trabalhado nessa estruturação dessa Câmara, que é urgente, né, por tudo isso que Inamara apresentou. E Jussara anunciou no início, mas muitas pessoas entraram depois. Tem um núcleo de coordenação que tem a Jussara como coordenadora da Câmara, e tem também vices, né, que criam um conjunto de forças muito importantes aí nesse processo de gestão, até porque as demandas são muitas, por isso que é importante esse modelo mais colegiado, mais descentralizado, composto por pessoas de diversos setores. Então, a Jussara convidou a Sueli Araújo, que, para nossa alegria, aceitou esse convite, representando o Observatório do Clima nessa Câmara temática, e o Pedro Torres, da Unesp, que também representa o setor acadêmico. Portanto, nessa Câmara nós temos aí uma diversidade de setores na coordenação, né? Setor dos governos subnacionais, representado pela Jussara, que tem grande experiência nessa área, e representantes de organizações não governamentais e também da academia. Está aqui presentes também, eu já queria também destacar essa nova Câmara que está sendo criada, a Câmara de Cidades Verdes, porque tem uma relação muito íntima aí com a questão da adaptação, do Plano Clima, que é uma Câmara que está tratando de vários temas que se entrelaçam também com diversos setores. Então, nós convidamos o André Previato, que deve assumir nos próximos dias essa coordenação, já está trabalhando. André Previato representa a Prefeitura de São Paulo. A gente imaginou que o critério talvez mais adequado para essa Câmara seria a cidade que tem um gigantesco desafio por ser a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, e o André é coordenador executivo da Secretaria Executiva de Mudança do Clima da cidade de São Paulo, e nos próximos dias também vai estar realizando encontros como esses aqui. A Câmara já tem muitas integrantes de diversos setores, portanto está bem diversa, e acho que nós vamos ter um trabalho muito integrado entre as duas câmaras, Adaptação e Cidades Verdes, e também com outras câmaras, né? Nos 16 planos setoriais que Inamara já apresentou, nós temos ali pelo menos uns 8 ou 9 que coincidem com as câmaras temáticas. Portanto, essas câmaras vão trabalhar de forma interligada, sob a coordenação de Jussara, já que ela é que vai reunir essas propostas e vai acompanhar diretamente com o Plano Clima os encaminhamentos, a interação, a troca de conteúdos, de informações, enfim, mas está se montando aqui um modelo onde esses temas eles são organizados de uma maneira integrada com essa visão sistêmica. Aquelas câmaras que não estão, que são dos temas setoriais, que não estão coincidindo, esses temas que não estão coincidindo com todas as câmaras do fórum, aí a ideia seria criar comitês, né? Jussara já está pensando exatamente como fazer isso. Então, você ter ali um comitê de comunidades indígenas dentro do fórum, apresentando propostas, enfim, fazendo uma discussão propositiva em relação a isso, agricultura familiar, por exemplo, enfim, outros temas, saúde, que estão lá nos planos setoriais e que não tem uma câmara específica dentro do fórum para isso. Então, seriam os comitês ou as subcâmaras dentro da Câmara de Adaptação. O fórum está funcionando muito com os mesmos conceitos do Plano Clima, que são os conceitos óbvios para o desafio da atualidade, né? A gente precisa ter uma visão em rede. Um país do tamanho do Brasil e com a diversidade brasileira precisa ter instrumentos com visão sistêmica, novos modelos de gestão pública que não sejam mais piramidais, departamentalizados, fragmentados. Precisa ser realmente algo que funcione como se fosse uma conferência nacional permanente, né? A gente faz as conferências de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, e agora não tem mais tempo para fazer assim, tem que ser em tempo real. Então, o fórum está se estruturando para se constituir como
uma conferência nacional permanente em tempo real, envolvendo toda a sociedade. Nesse sentido, a gente considera que tem 4 aspectos fundamentais dessa construção do fórum, que, como já falei, entram em plena sintonia com os conceitos do Plano Clima, que é a governança interconectada multinível. Então, a gente tem que conectar governos subnacionais, governo federal, de uma maneira integrada, cada um cumprindo o seu papel, mas presentes nesse processo de maneira muito harmônica. Precisamos ter a formulação de políticas interconectadas também. Então, cada política pública pode ter um ênfase num setor, como, por exemplo, a energia, mas se conectar com diversas outras temáticas que devem estar presentes ali nessa política. Então, tem que pensar política de energia imaginando saúde, tem que pensar política de transportes imaginando inclusão, redução de desigualdades, despoluição das cidades. Então, está tudo muito conectado e as políticas precisam também estar interconectadas. Outra questão fundamental nesse processo é a participação multissetorial. Temos que ter todos os setores envolvidos, em síntese, representados ali pelo setor acadêmico, o setor empresarial, o setor não governamental, o setor governamental e as comunidades, principalmente os povos tradicionais, que precisam estar presentes e nos trazendo um conhecimento que se une com o conhecimento acadêmico para gerar realmente um conhecimento sólido que junta o conhecimento científico também com a sabedoria desses povos que muitos deles hoje podem nos ensinar como manter uma floresta de pé, porque vivem há milênios, né? Há séculos nesses espaços, e esses espaços são os que hoje nos restam de proteção. Por isso que é muito importante esse aspecto da participação multissetorial, envolvendo também as comunidades tradicionais. E, por fim, essa diversidade nacional, né? Ou seja, ter ali representação de todas as raças do Brasil, equilíbrio de gênero, equilíbrio das culturas brasileiras, das regiões, de todos os setores, enfim, criando um conjunto. O CBC está se organizando dessa maneira, parece quase impossível a gente estruturar algo assim, mas estamos avançando de forma muito objetiva. E a engenharia é muito simples, a gente está criando, no coração de tudo isso, a gente definiu em discussões já há um ano aí nesse processo, que nós vamos criar as câmaras, estamos criando as câmaras temáticas. Essas câmaras se espelham desde o município até o governo federal. No governo federal já tem vários grupos de trabalho que espelham essas câmaras e vice-versa. E nisso a gente cria uma rede temática que pode discutir um tema com as diversas visões, a visão de cada um desses setores ali, né? E ter a formulação de políticas públicas interligadas e multissetoriais. Então, na hora que a discussão está sendo feita, desde a base, o local, o âmbito municipal, envolvendo os fóruns estaduais e essas câmaras temáticas nacionais, em conexão direta com o SIM, com o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, com 22 ministérios, a gente cria uma rede temática muito objetiva. Essas câmaras temáticas, elas têm como objetivo principal um documento de orientações estratégicas, um documento muito simples, que é um documento de consensos. Todo consenso que é definido nessas discussões das câmaras vão entrando nesse documento, que é dinâmico, é atualizável permanentemente, e esses documentos viram referência para essas políticas interligadas. Então, o documento de consensos de cada câmara, das 25 câmaras, eles se transformam em referências para essas conexões. Então, a ideia é fazer oficinas, juntando os documentos que já começam a ser elaborados, para discutir como é que a gente conecta política de energia, de transporte e de cidades num tipo de política ali bem objetiva, que tenha endereçamentos das responsabilidades municipais, estaduais e federais. Esses documentos eles vão virando ali uma espécie de pactuação da sociedade brasileira e ficam online, disponíveis, sendo atualizados permanentemente no sistema de comunicação do Fórum, no site do Fórum, nas redes do que o Fórum está implementando. E, nesse sentido, a gente cria um processo muito objetivo
e que dê conta, e que vai dar conta dessa complexidade. Para fazer tudo isso, é importante ter sistemas digitais, e a gente está investindo, está articulando, está buscando formas de criar esse processo. Estamos na primeira fase, que é retomar as redes sociais, retomar ambientes digitais para essas informações ficarem disponíveis para a sociedade, facilitar o debate interno usando os instrumentos digitais que já estão disponíveis, mas a ideia é ir aprimorando, agregando nesse processo o que há de melhor de tecnologia, inclusive inteligência artificial, para que a gente possa ter um sistema robusto e poder, por exemplo, fazer perguntas a esse sistema, ele trazer respostas e documentos oficiais do próprio Plano Clima que a Inamar apresentou, de leis, de legislação, de relatórios do IPCC, ou seja, de bases científicas e oficiais que possa garantir que aquela resposta está segura, uma resposta confiável. Então, essas são as metas, são as ideias. E para concluir, nesse processo de interação com o Fórum, nesse momento nós estamos conectando com os dois planos, né? O plano adaptação e o plano mitigação. Como eu já falei, tem a Jussara coordenando a Câmara Temática de Adaptação, fazendo essa ponte, né? Entre os diversos setores dentro dessa Câmara Temática e o governo federal, também começando a conectar já com os fóruns estaduais, os municípios, enfim. Então, essa construção exige tempo, articulação, então não é rápida, mas está sendo feita. E o Oswaldo Lucon, que está aqui presente, que está estruturando a Câmara de Mitigação INDC, para também fazer essa ponte, essa ligação da mesma forma com o eixo de mitigação do Plano Clima. Finalizando, eu diria que no processo de construção do plano, o Fórum imagina ter um papel nessa fase de participação da sociedade, ainda nessa transição, né? Os instrumentos que a gente está desenvolvendo não estão plenamente prontos, então é ainda um processo paralelo ali de construção, de participação e, ao mesmo tempo, construindo essas bases. Mas nós imaginamos que o Plano Clima ele tem três fases fundamentais, né? Essa de elaboração do plano em si, que está sendo conduzido de maneira muito competente pelo Ministério, com os melhores conceitos, né? Com visão sistêmica, com tudo isso que a gente já ouviu de Inamara e que a gente vem acompanhando. Ter também ali uma fase, depois uma fase de implementação. Então, depois dos planos prontos, vem a fase mais complexa, que é exatamente você fazer aquilo acontecer, né? Então, o Fórum também já deve, nesse momento, estar com essas instâncias interligadas, com esse modelo em rede mais consolidado, e pode ter um grande papel ajudando o governo, não só o governo federal, mas os municipais e estaduais, a ter referências ali da sociedade para guiar essas implementações. E, por fim, é uma fase que é contínua, né? Que é o monitoramento e o aprimoramento permanente desse plano. Esse plano ele ganha, eu vi nessa apresentação de Inamara, que desde a primeira apresentação na Inamara para essa já tem assim 1000 evoluções, né? Muitas coisas que foram incrementadas, foram acrescentadas. No início eram 15 planos setoriais, entrou mais um, acho que foi o Agricultura Familiar, se eu não me engano, né? Que entrou já nessas discussões com a sociedade, enfim, o governo absorvendo o que a sociedade está indicando. Eu acho que foi uma bela decisão, porque realmente a agricultura familiar é estratégica para o país e vai ter impactos muito fortes, principalmente aqui no Nordeste, onde tem muita dificuldade já, né? Então, nesse sentido, o Fórum se coloca à disposição, e para que haja tempo de mais pessoas participarem, eu queria concluir por aqui, agradecendo mais uma vez e dizendo a Inamara que a gente está aqui à disposição, inclusive com pessoas super qualificadas que estão se incorporando, como você falou, Inamara, no início, né? Ter essas pessoas aqui fazendo contribuindo de maneira muito espontânea e dedicada, realmente é um luxo para o país. Então, queria agradecer a todos vocês, a todas vocês que estão contribuindo nesse processo, e voltar a palavra para a Jussara, para que a gente dê continuidade agora, ouvindo as intervenções, as sugestões, as proposições,
e tenha aqui um resultado muito proveitoso. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Inamara. Ambos cumpriram, inclusive, o tempo. Olha que beleza. Então, nós chegamos aqui às 10 horas, com um tempo onde a gente pode abrir para discussão, para esclarecimento, né? Para quem tiver dúvida. Então, o microfone está aberto. Quem se candidata? Vamos ver se eu dou conta aqui de ver as pessoas que se inscrevem. Veja que também, Jussara, a professora Irene Carniato, que coordena Ah, isso mesmo. a Câmara Técnica de Educação Ambiental Climática. Desculpe, Isso. Irene, não ter registrado antes, eu não estava vendo, estou vendo aqui numa telinha pequena, não estava vendo todas as informações, mas queria destacar que a Câmara de Educação Ambiental Climática tem sido uma das mais ativas, já realizou vários eventos, já tem uma rede de especialistas em educação, que esse é um grande desafio, né? Para a gente fazer essa mudança, né, Inamara, tem que ter gente qualificada, com visão profissional, já adaptada a esses novos tempos, e os nossos professores e professoras, o sistema de educação tem um desafio gigantesco. Obrigado, professor Irene. Então, Ah, Jussara, temos a isso. Sônia, a Irene e o André, nessa ordem, só para dar Certo, uma então, nessa ajudinha. ordem. Então, vamos abrir a palavra para a Sônia, né? Em primeiro lugar, Sônia se apresenta e pode fazer a sua consideração. Bom dia a todos, a todas, todes. Eu sou Sônia, da rede global WIGO, Mulheres no Trabalho Informal Globalizando e Organizando. E eu tenho acompanhado, na medida do possível, o mais de perto todo esse processo, né, do Plano Clima e queria parabenizar o governo federal, representado aqui na pessoa da Inamara, por essa condução, né? A gente estava, um respiro para a gente, né? Poder estar acompanhando todo esse processo cuidadoso, né? Que está sendo levado a cabo. E é, acho que a questão da adaptação, ela é super importante, e tem muitas sinergias, né? Com a questão que o desafio que nos foi dado de colaborar na coordenação de uma nova Câmara temática, né, da economia circular, e aí eu queria apenas destacar como a questão da economia circular é também uma abordagem, né, de mitigação cada vez mais e de adaptação, né, que é cada vez mais importante e que pode combinar essas perspectivas, né, que o próprio governo federal tem trazido e que também é importante, né, está sendo importante nas discussões dentro do fórum, que é a temática da questão da transição justa, né? E então nos colocar aqui disponíveis para essa colaboração e parabenizar o governo federal, parabenizar o fórum e a condução a coordenação das diversas câmaras temáticas, em especial aqui essa nova, né, de adaptação que está começando seus trabalhos. Muito obrigada. Sônia, muito obrigada. Quem que é na sequência? Acho que é a professora Irene, né, Lu? Sim, muito obrigada, Jussara. Uma alegria ouvir a Inamara, o Sérgio. Realmente eu faço coro com as palavras da Sônia para não repetir, ver o Ministério trabalhando e fazendo esse processo cuidadoso de participação nos deixa muito felizes. É, como disse o Sérgio, um pouco demorado, né, Sérgio, estruturar e ouvir as pessoas, mas é muito importante. E eu queria dizer para toda essa rede, né, esse grupo distinto que a gente está vendo aqui, nomes de muitos colegas e pessoas que
que a gente conhece, sabe da atuação, e dizer para a Inamara que veio especialmente, né, trazer este olhar e esta ligação com o Ministério, que nós estamos, eu sou professora Irene Carniato, eu sou aqui da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, no Paraná, né? Foge um pouco do eixo Rio, São Paulo e capitais, não é? Mas, devido ao trabalho e à presença no fórum por muitos anos, aceitei essa coordenação desta Câmara Temática de Educação Ambiental Climática. Foge um pouco do tema específico de pesquisar adaptação, parece que foge, mas a gente acredita que a Câmara de Educação Ambiental Climática, junto com a Câmara de Comunicação, ela precisa permear todos os processos e contribuir para que aquilo que vocês estão trabalhando chegue até as pessoas. Então, Inamara, nesse sentido, ouvindo sempre o Ministério, sempre que eu posso, estou ouvindo desde a ministra até, né, os diretores. Eu quero dizer que a gente está muito mobilizados para fazer um grande coletivo que o governo federal quer fazer, e a gente quer participar ativamente e ajudar nessa construção. Então, que você conte conosco, enquanto Ministério, e que a gente possa fazer isso. Como é que nós estamos estruturados imediatamente? Nós temos várias pessoas que fazem parte desta Câmara, pesquisadores muito influentes do Brasil, que estão conosco, fazem parte deste grupo, e nós estamos preparando aí o plano 2024 e 2025 para apresentação, mas também um plano decenal, porque acho que é muito importante, 24 e 25 vai passar muito rápido, não que a gente não queira deixar nossa contribuição, mas nós precisamos de algo maior. Então, nós estamos pensando um plano decenal para esta Câmara Temática de Educação Ambiental Climática. E também nós estamos articulados e estamos fazendo, como disse o Sérgio, vários eventos. E continuamos, né? Porque a gente já fez isso desde de 80 a 90 em diante, né? Então, nós continuamos trabalhando com a Rede Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática, que eu coordeno. São 340 pesquisadores de 18 países, só os registrados, os que formalmente se registraram. Nós também estamos trabalhando com o Grupo do Paraná, da CIEA, que eu faço parte a vida inteira, desde antes, né, da gente ter a lei, e de também o órgão gestor do Paraná, de Educação Ambiental do Paraná. E a proposta é trazer todos aqueles que estão coletivos articulados de educação ambiental para um foco de educação ambiental climática. Então, aí entram todos os nossos estudiosos e pesquisadores do clima. Então, nós participamos também desde sempre da Rede Brasileira de Educação Ambiental e temos também já uma palavra bem, vamos dizer assim, estabelecida com o Fórum de Pró-Reitores das universidades e o Fórum de Reitores, através dos nossos reitores, de muitos aqui, né, que são pesquisadores e que têm este canal aberto. Então, nós queremos que, por favor, Inamara, nos diga ainda mais como é que a gente estreita os laços com o Ministério, tanto do Meio Ambiente como o Ministério da Educação, e vamos ter uma live na semana que vem com a Rita Silvana, e a gente quer fazer isso da melhor maneira possível para economizar as nossas energias e transformar isso tudo em sinergia, né, para alcançarmos rapidamente todo o território brasileiro. Então, nós ficamos aqui à disposição, só dei um panorama maior para ver como estamos articulados, porque aí vocês podem nos sugerir melhor. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, coordenadora da Câmara Temática de Educação Ambiental. Perdão, por estar participando aqui conosco. André, acho que a palavra é sua agora. Depois eu quero fazer uma pergunta para a Inamara, se ninguém tiver mais o que dizer aqui. Obrigado, Jussara. Queria parabenizar a iniciativa, agradecer ao Sérgio pelo convite, né, para a coordenação da Câmara Técnica de Cidades.
parabenizar a Inamara também pela apresentação, muito boa, concisa, objetiva, e que dá para ver ali, apesar da forma rápida como ela apresentou, que tem muito conteúdo ali, e parabenizar o trabalho que tem sido feito. Bom, como coordenador aqui do Plano Climático da cidade de São Paulo, a gente tem tido uma experiência bastante frutífera aqui, principalmente na intersetorialidade e um trabalho intersecretarial também. Acho que essa é uma dinâmica muito importante para as cidades. Como eu estou chegando agora, né, queria deixar aberto o canal, vou deixar depois da conversa aqui meu e-mail, meu telefone aí no chat, depois que eu falar já deixo. Queria, como primeiro passo, aí receber tanto sugestões, né, de quem gostaria de participar dessa Câmara, como também sugestões de instituições, organizações que vocês acham que devam ser convidadas. Eu acredito que as cidades têm um papel fundamental, né? Não preciso me aprofundar nisso aqui nesse grupo. E esse trabalho, tanto de adaptação como mitigação, precisa ter como foco a justiça social, né? Na cidade onde as pessoas estão. E uma Câmara Técnica do Fórum Brasileiro de Mudança Climática precisa ser representativo das diversas realidades das cidades e de suas populações, né? A gente tem um país de dimensão continental, então manter, né, essa preocupação de diversidade, de representatividade na Câmara Técnica também é muito importante. São Paulo é uma cidade que tem imensos desafios, como o Sérgio colocou, talvez um pouquinho de cada cidade, a gente tem várias cidades dentro de uma só, né? Temos uma área rural, temos área bastante desenvolvida, temos, acredito que todas as vulnerabilidades que qualquer cidade brasileira tem, em diferentes dimensões, proporções do território e numa distribuição bastante desigual, né? Mas também temos outras realidades de outros biomas, outros contextos geográficos do Brasil que precisam ser levados em conta também. E aí, então, pensar nessa adaptação para as pessoas e também entender na parte de mitigação, né, considerando, eu sempre comento, né, que o Brasil tem uma realidade bastante diferente contra as emissões, né, que aqui, diferente dos outros países onde 70% das emissões estão nas cidades, no Brasil isso vem do solo, da terra, né, da agropecuária, do desmatamento. Então, é importante também a gente olhar para a mitigação, mas entender na perspectiva da cidade onde a gente pode ser mais efetivo, né, com relação à redução das emissões e também trazendo uma dimensão de saúde que é muito importante na cidade, considerando aí que a grande parte das emissões da cidade vem do transporte e tem todo um tema relacionado à saúde que é muito importante ser olhado e entendo que tendo a justiça social, né, como foco, esse é um aspecto bastante importante para ser é, considerado. Então, só queria fazer uma breve apresentação do trabalho que eu venho fazendo aqui, fico à disposição para perguntas também, vou deixar meus contatos e estamos juntos aí nesse trabalho tão importante. Muito obrigado. Obrigada a você, André. Então, todo mundo aqui que tiver sugestões, né, de participações ou que queira que sua instituição também faça parte dessa Câmara Temática de Cidades, a gente vai deixar o e-mail do André, ou acredito que seja o mesmo processo nosso, né? É o e-mail câmaras@fbmc.org.br, dizendo que quer participar da Câmara Temática de Cidades. Eu não estou enxergando, Luciano, se tem alguém com a mão levantada. Tem? Bom, vou aproveitar esse intervalo, então, e Sara? Não, não fazer uma tem. pergunta para a Inamara. Jussara, tem o Ricardo. Desculpe, Jussara, tem o Ah, Ricardo tá bom. Andreasa. Ricardo, Bom, então a palavra é tudo bem. sua. Bom dia, Sara. Bom dia, cumprimento a todas e todos e parabenizo o governo federal na pessoa da Inamara, coordenador Sérgio e a coordenadora da Câmara Técnica Jussara, que estendeu o convite, né? Lhe agradeço e, e ressalto que é a primeira reunião que o Rio Grande do Sul está participando aqui da Câmara Temática de Infraestrutura e como também já havia manifestado interesse nas demais,
mas é uma tamanha importância estar reunido, né, com os colegas dos outros governos subnacionais e dessa forma a gente vai tornando todas as nossas iniciativas é, de uma forma um pouco mais uniforme, né? Mas havendo uma aproximação. Eu cumprimento também a professora Irene, né, que é a coordenadora da Câmara de Educação Ambiental Climática, que nós temos essa similaridade aqui no âmbito do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, também já com a nossa, em andamento, a nossa Câmara temática e com foco na gestão de riscos e desastres, né? Justamente todos os eventos climáticos extremos que têm ocorrido no nosso estado, nós entendemos que indo em direção à educação ambiental climática é uma forma de imediato da gente trabalhar, né? Justamente na capacitação dos gestores municipais. Toda obra de infraestrutura ela leva tempo, né? Mas o conhecimento que todos os técnicos de também a academia e tudo mais, isso a gente já pode ir trabalhando. Então, dessa forma, a gente já está canalizando os nossos esforços nessa direção. Eu apenas ressaltando que é a primeira reunião que estou participando, então, se perdi algo já de antes, me isento e quero também me apropriar, até para que a gente possa trazer outros colegas que fazem parte da estrutura do governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, para que são muitas câmaras temáticas e a gente precisa que está em todas, o mais, da melhor forma possível estar participando de todas, né, mas de uma forma conclusiva, não apenas ilustrativa, né? E então, basicamente é isso. E estamos à disposição também aí para for necessário. E também aproveito, né, que na próxima semana haverá um evento do programa Cidades Verdes e Resilientes. Se alguém estiver também, a gente pode estar também tendo uma conversa e realizando uma sinergia para outras ações aí que venham a somar. Obrigado, Jussara, e os demais também. Obrigada, Ricardo. Na verdade, o que você perdeu foi o comecinho da nossa reunião, porque esta é a primeira reunião. Então, não é que você está que é a primeira vez sua, esta é a primeira reunião da Câmara. Perfeito. Antes do professor, eu vou, como não saiu nenhuma pergunta até agora, eu vou entabular uma pergunta e depois, se ele também tiver pergunta, já ficam as duas aí, né? Eu queria, Inamara, que você falasse para a gente quais documentos a gente já pode ter acesso, uma vez que você já mostrou que existem vários documentos prontos e que o prazo para seguir para consulta pública é outubro, nós já estamos em agosto, né? Então, deixo já essa pergunta aí. Professor Chico, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Francisco Alexandre, mais conhecido como professor Chico, aqui na Universidade do Rio Grande do Norte. Eu estou coordenador da Câmara de Transição Energética e, para ter uma ideia, nosso colega acabou de falar, não fizemos ainda uma reunião, mas pretendo fazer o mais breve possível. Eu gostaria de reforçar o ponto levantado pela professora Irene na questão do papel da universidade, né? Recentemente foi escolhido um novo presidente dos dirigentes das universidades federais do país e o novo dirigente é o nosso reitor aqui da UFRN. E eu creio que eu tenho cobrado há bastante tempo dentro da universidade o papel que nós devemos ter na questão das discussões das mudanças climáticas, da mudança do clima, né? Nós somos a primeira universidade a criar um programa de pós-graduação em ciências climáticas específico, voltado para esse tema, e o programa está
bem sucedido, faz 12 anos que iniciou, 14 anos, perdão, né? Criou o primeiro programa de doutorado, depois foi criado o programa de mestrado, mas passamos por um período muito difícil desde 2016, 2015, 2016, né? E claro que foi terrível no último governo. E eu acho que é importante que a universidade tenha uma posição bem clara, né? Poderia, por exemplo, estabelecer núcleos de diálogo, espaços para se construir uma discussão sobre a mudança do clima, né? Não somente sobre a questão específica da transição energética. O problema é bastante geral. Então, nesse sentido, eu parabenizo a iniciativa da professora Irene de lembrar esse ponto do papel da universidade. E estamos aqui para tentar colaborar da maneira que for possível, né? Parabenizo também ao Sérgio pelo grande trabalho, Sérgio, a Fabiana, e a Jussara por ter coordenado esse evento importante. Obrigado, era isso. Obrigada, professor. A gente aqui na Câmara, o senhor pode ver que a gente é, privilegiou de uma certa forma, né? A ciência, que é a base do trabalho de mudanças climáticas, sem deixar de lado também os saberes tradicionais. Então, nós temos representação de vários segmentos aqui da sociedade, né? Passar a palavra para o Samuel e depois eu gostaria de, Samuel, se você tiver alguma pergunta também, gostaria de depois endereçar a Enamara para as respostas. Não, perfeito. Bom dia. Eu sou Samuel, da TNC, fico baseado aqui em São Paulo. Só acho que comentar rapidamente que eu acho que é uma grande oportunidade o timing do Plano Clima, até por conta da conferência que vai acontecer no Brasil no ano que vem. Então, acho que esse é um momento estratégico, além da parte preparatória desse ano, com tanto a COP da Biodiversidade, como na sequência essa do clima, né? Eu acho que também só compartilhar aqui com os colegas que a TNC tem contribuído com o Plano Nacional de Adaptação, contribuído, apoiado, participado com o tema da biodiversidade, dos recursos hídricos. E também, Jussara, eu acho que super oportuno e te parabenizar aí por essa facilitação, né? A gente acha que o nome é excelente, não só pelo teu conhecimento, capacidade, mas pela forma com que você trabalha. Eu acho que não podia ter nome melhor para isso, e também sendo mulher, para trazer uma questão aí de gênero nesse processo. E, na verdade, acho que a pergunta não é para a Inamara, porque eu acho que tem ali um cronograma estabelecido, mas como que também aquilo que está sendo trazido pelo Plano Nacional de Adaptação, pelo Plano Clima, né, também traz elementos já para essa Câmara Técnica e fortalecer essa agenda das soluções baseadas em natureza, né, que eu acho que a gente sabe que só pela mitigação, restauração é quase um terço da resposta climática, mas tem outros elementos aí super importantes para pessoas. A pergunta acho que é mais até voltada para você depois, para a gente entender como que vai ser a construção dessa agenda de trabalho, né, aqui da Câmara Técnica, e a gente se coloca totalmente à disposição. Esse é um tema, é parte de um tema estratégico para a TNC em nível global, regional e também para nós aqui no Brasil. E conta aí com a gente. Obrigado aí pela mobilização e provocação, Jussara. Obrigada, Samuca, muito obrigada. Passo a palavra para a Mirtes. A Mirtes está... Bom, você se apresenta, Mirtes, por favor. Bom, Jussara, privilégio estar aqui ao seu lado. Também faço voz ao agradecimento pelo convite. Pelos meus cabelos brancos, vocês podem perceber que é uma longa jornada ligada ao meio ambiente. Dei aula há 30 anos na universidade e tive o privilégio de, ao lado do Eduardo Trani, dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, poder tentar diminuir a distância entre a questão ambiental e todos nós como sociedade, né? Então, eu vou deixar um link de um livro que é gratuito, online, onde tem todos os sites linkados, oficiais, do governo federal, da ONU e dos sites oficiais do Estado de São Paulo. Um livro feito por mais de 40 especialistas da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que vai entrar em nova revisão, porque é um livro vivo, porque a lei é viva e os decretos vão alterando,
mas dizer para vocês que a última versão da revisão a gente fez um capítulo específico, junto com a minha colega também doutora da universidade, onde eu dei aula há 30 anos, doutora Vera Luz, sobre soluções baseadas na natureza. Então, como é um tema novo e muita discussão e muita dificuldade em relação a isso, eu vou deixar esse link onde vocês têm lá o capítulo para ajudar. Também dizer que foi um privilégio participar da semana passada em Brasília, do lançamento do Cidades Verdes Resilientes, onde a Jussara também falou muito bem desse fórum. Parabéns, Jussara, mais uma vez. E dizer que eu estou aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, que hoje mudou recentemente. Marcelo Branco, que é filho de um grande ambientalista, Dr. Samuel Branco, um dos fundadores da CETESB, transformou não só em habitação, mas desenvolvimento urbano e habitação, onde a subsecretaria é coordenada pelo arquiteto e também cientista social Pólice Neto, os quais eu represento aqui nessa mesa. E a gente está desenvolvendo uma política pública para as cidades, para as periferias das cidades, de um novo programa baseado em soluções baseadas na natureza. Então, contem comigo, vou deixar o link à disposição e agradeço enormemente o convite para estar aqui, Jussara. Obrigada, Mirtes. Então, você está deixando o link aqui no chat, né? Eu Isso. tenho aqui inscritas a Andréia, da ANAMA, e a Mariana Nicolete, da FGVCs, e também tenho a notícia de que faltam 3 minutos para as 10h30, que era o nosso limite. Então, eu proponho, se a Inamara concordar em ficar mais uns 5 minutos, que a gente ouça a Andréia e a Mariana, e aí passe para as respostas da Inamara para a gente poder caminhar para o fechamento da reunião. Se ninguém tiver nada em contrário, está valendo. Nisso, você está com a mão levantada ainda. Desculpa. Eu não sei quem se inscreveu primeiro, o Renato também do Gambá se inscreveu. Acho que é a Andréia, Jussara, a Andréia, e na Ah, sequência a Mariana e e depois o depois o Renato. Renato. Perfeito. Isso. Então são os últimos, tá, gente? Vamos fazer esse combinado, senão a gente não termina. A Inamara pode ficar mais uns 5 minutos, Inamara? Tá, então vamos ser breve. Vamos lá, André. Bom dia a todas e todos. Eu fico muito contente também de estar aqui nesse grupo, na nossa primeira reunião, representando a NAMA. Eu sou a Andréia, diretora jurídica da NAMA, e junto com a nossa entidade está o nosso vice-presidente, presidente estadual Rogério Menezes, nosso diretor do Clima, Marcelo Marcondes, também a Ângela Guiral. Então, vejam que os municípios representados pela NAMA estão ávidos dentro desse pacto federativo, dentro da capilaridade do Sistema Nacional de Meio Ambiente da NAMA, da gente poder materializar a agenda climática dos municípios. Ainda não se materializou, né? Isso é fato, é muito incipiente os municípios, o número de municípios que internalizam a lente climática na sua gestão, as capitais nem todas. Vou falar do estado de São Paulo, temos 3 apenas municípios com um plano climático efetivamente pronto, que inclusive está aqui na nossa reunião. Quero cumprimentar o secretário do Clima de Campinas, Rogério Menezes, o André de São Paulo. Não sei quem está representando o Santos, mas vi que também está presente. São os 3 municípios do estado de São Paulo. E a Grace. A Grace. Então, são 3 municípios que estão aqui, né, que já fizeram a sua lição de casa. Sabemos que não é fácil, é uma lição de casa transversal, uma lição de casa que precisa. Deixa eu ver quem que está com o microfone ligado. Acho que é o Pedro da CEMIL. Pedro, obrigada. E então, só para reforçar, nós estamos ávidos para que isso chegue nos 5.570 municípios. Então, estamos participando ativamente desse processo, assim como as outras entidades, com apoio enorme, porque, de fato, essa agenda precisa ter a capilaridade do Cisnam e aqui fazendo vozes nas localidades. Jussara, quero te cumprimentar por trazer a NAMA nesse evento, por nos chamar e fazer com que a gente também acompanhe todo o processo e possa trazer essa agenda aí para o nível das municipalidades. Muito obrigada.
Obrigada, Andréia. Essa angústia da Andréia, ela também é direcionada à Inamara, que pode também falar um pouco, né, da proposta de inclusão dos municípios, e dizer, Andréia, que além desses três, tem mais 9 do Municípios Resilientes, o projeto aqui que nós coordenamos, que também fizeram seus planos. Mariana Nicoletti, por favor. Obrigada, Jussara. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Inamara, Sérgio, a você e os outros coordenadores aí dessa, né, de câmaras tão importantes. Queria trazer a partir até de um trabalho, né, recente que a gente fez junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o MCTI, em parceria com a Fundação Grupo Boticário, de produzir, né, alguns materiais para apoiar a inserção da perspectiva da abordagem de ABE no Plano Clima Adaptação. A Inamara comentou, né, de ABE como uma perspectiva fundamental aí está sendo incorporada, né, Inamara nos planos setoriais e na estratégia, e trazer aqui também uma sugestão para a gente nessa Câmara de olhar para essa abordagem, né, inclusive que é a aplicação das soluções baseadas na natureza, já comentada pela professora, para a agenda de adaptação, para a redução de riscos climáticos, e que a gente olhe como uma perspectiva mais ampla até do que infraestrutura verde, né? Então, que a gente pense, por exemplo, em iniciativas de base comunitária, com essa perspectiva de ABE, que vai além, né, da infraestrutura verde, então sugerir essa ampliação. E uma pergunta, deixo aqui, né, para a gente refletir, talvez para a Inamara, se ela tiver algum comentário rápido sobre isso, sobre o papel da arte e da cultura, né, justamente na mudança comportamental, que é tão e engajamento, que são tão importantes para essa agenda. A gente tem feito, está começando um projeto sobre isso e vendo muitas iniciativas globais vinculando, né, artistas com desafios socioambientais, especialmente adaptação climática. É uma agenda ainda muito incipiente no Brasil. Eu acho que tem um papel enorme para a gente lidar com esses desafios. Então, a gente poderia também trazer pessoas artistas de instituições ligadas à arte para essas câmaras. Acho que todas elas, né, de comunicação, mas também de adaptação. Ótima provocação. Muito obrigada, Mariana. Vamos ouvir agora o Renato. Bom dia para todo Bom mundo, dia, um prazer. Renato. Bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Renato Cunha, do Gambá, que é o Grupo Ambientalista da Bahia, com sede aqui em Salvador. Primeiro, agradecer também o convite de estar participando da Câmara Temática, né, de Adaptação. Obrigado aí pelo convite. A gente vai fazer mais na força e energia para participar bastante desse processo. Agradecer ao Sérgio aí pelo fórum, né? A gente deu uma reativada legal aí, né? E com os vários parceiros que você já apresentou aí, Fabi e todos mais, a Jussara aí, prazer também. E a gente tem que participar desse processo. O Plano Clima tem que ser bem participativo, como a Inamara já colocou. Já tivemos também conversando, né, Inamara, a importância desse processo, vir para os estados também. A gente está acompanhando aqui na Bahia essa discussão climática. A gente participa do Fórum Baiano de Mudanças Climáticas e é importante essa discussão vir para os estados também, como está previsto, né? Então, rapidamente é isso. Obrigado aí pelas apresentações, pelas parcerias todas que é importante a gente fazer. A gente também participa do programa que é o Nordeste Potência, que é uma discussão sobre a transição energética aqui no Nordeste, mas no Brasil como um todo, né? Da importância desse processo que a gente tem que ter maior cuidado, né? E resiliência para essa transição energética ser justa, popular, com participação, com sustentabilidade e tudo mais. Então, obrigado e estamos juntos aí. Obrigada, Renato. Bom, então eu vou passar para a Inamara. Antes, um pouquinho, Inamara, eu queria só fazer uma informação que talvez se ligue com a sua fala também, mas em relação à provocação da Andréia. Andréia, o projeto que foi desenvolvido aqui em São Paulo, Municípios Paulistas Resilientes, está sendo transformado no ensino à distância, que vai ser hospedado pela ENAP e que vai também auxiliar o projeto que a Inamara vai falar, que é o Adapta Cidades, para todo o território nacional. Então, isso vai dar essa abrangência, essa escala, né, que a gente sempre esteve preocupado de como atingir essa escala. Então, para nós é um orgulho super grande de que esse trabalho tenha esse desenrolar, né?
Então, é só uma informação. Inamara, agora a palavra é sua. Vamos lá, vou tentar passar bem rápido, que eu acho que alguns comentários são bem pertinentes. Eu queria falar para a Sônia, que tratou aqui da economia circular, para a possibilidade de endereçamento de propostas sobre economia circular para os diversos planos setoriais, seja de cidades, indústria, agricultura familiar, igualdade racial, enfim. Se entender uma agenda voltada à economia circular para a adaptação, por favor, enderece aí aos diversos planos setoriais, e acho que isso é bastante pertinente. Falar para a Irene, que inclusive pela indumentária mostrou que o frio no Paraná é bem grande, né? Que as informações compartilhadas por ela são muito relevantes e eu creio que vocês vão poder fazer ou dar uma grande contribuição na elaboração da estratégia transversal. Trata de educação, pesquisa, ciência e inovação, que está sendo capitaneada pelo MEC, pelo setor de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente e também pelo MCTI. Tem uma agenda transversal que deve servir a todo o plano clima, na perspectiva da educação e da ciência, da pesquisa, que eu acho que diz respeito ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Comentar para a Andréa, da Prefeitura de São Paulo, a Andréa da ANAMA e também o Ricardo, do Rio Grande do Sul, sobre a necessidade de reforçar a participação no Plano Setorial de Cidades. O Ministério das Cidades, que tem capitaneado essa agenda, inclusive está utilizando uma plataforma, tem iniciativas previstas, tem uma agenda prevista acerca disso, está na plataforma Reduz, e tem incorporado sugestões e contribuições dos diversos governos e também da sociedade civil. Falar que para as cidades e para as representações de cidades e de estados, reforçar que nós teremos uma agenda para recepcionar contribuições do Plano Clima nos dias 20 e 21 de agosto, de maneira presencial aqui em Brasília, para o qual a ANAMA foi convidada, a representação das capitais e também a representação dos estados via Secretaria de Meio Ambiente. A gente tem também aproveitado este contato com estados e municípios para tratar, tanto na nossa primeira oficina sobre federalismo climático, quanto nessa próxima a gente também deve tratar. Nós estamos iniciando a agenda do Adapta Cidades, que envolve o apoio à elaboração de 260 planos municipais de adaptação, com a participação ativa dos estados, e para isso nós temos trabalhado para garantir essa governança e essa integração multinível. A ideia é que a gente faça na totalidade dos estados brasileiros, sendo que para o Rio Grande do Sul a gente tem, inclusive, discutido a ampliação deste projeto para fazer, então, ao invés de planos municipais, planos regionais, para atender um maior número diante da necessidade e das especificidades locais. Também falar para o Ricardo do Rio Grande do Sul que nós vamos ter a plenária em Porto Alegre no próximo dia 15 de agosto, e seria super importante ter vocês colaborando, contribuindo e mobilizados e divulgando, inclusive, esta agenda. A Jussara pergunta sobre os documentos. Quero dizer que nós disponibilizamos para os integrantes do GTT os documentos da estratégia geral. Cada plano setorial tem ali também um conjunto de documentos. Ju, a gente orienta você que está chegando agora ao GTT para que você possa acessar essa documentação, informo para você os documentos disponíveis que a gente tem tratado, né, do debate, e tem um Teams para o acesso a esse documento a todos os integrantes do nosso GTT. Comentar sobre a fala do Samuel, da TNC e também da Mirtes. A Mariana Nicoletti já falou aqui da cartilha. Acho que a gente, neste processo de elaboração do Plano Clima, eu acho que a gente tem ampliado aquilo que é a disseminação, né, de um conteúdo bastante interessante, um processo de sensibilização dos nossos gestores, mas acho que essa cartilha que foi desenvolvida pela FGV traz importantes insumos e é
é um conteúdo muito bacana, que eu acho que a gente discute, inclusive, a divulgação e publicização de forma mais ampla, e acho que é um conteúdo muito rico para ser utilizado de forma orientadora, não só para o governo federal, mas também para estados e municípios, e deve ser adotado pelo próprio projeto do Adapta Cidades. Mariana, sobre o papel de arte e da cultura, você faz essa provocação e, de fato, é uma agenda super importante. Nós entendemos que a comunicação, a arte, a cultura, ela deva ser tratada no plano clima, e a gente entende que isso deva servir a todo o plano e estar presente nas estratégias transversais, como uma agenda própria, mas lembrando aqui que, para a adaptação propriamente dita, a gente trouxe, junto à cultura, uma agenda de preservação do patrimônio cultural e práticas culturais, além de eventos culturais, etc. Então, na agenda de adaptação propriamente dita, nós temos uma agenda focada em preservação e conservação do patrimônio, mas aquilo que envolve a agenda de educação ambiental ou de comunicação, do uso de instrumentos ou de linguagens artísticas para essa agenda ou ação climática, a gente entende que é uma forma mais ampla a ser tratada para todo o plano clima. Esse é o entendimento, mas, enfim, contribuições e sugestões, obviamente, estão abertas para este processo. É justamente para isso que a Câmara Técnica vai funcionar, e eu acho que pode sair muita coisa boa por aqui. Por fim, antes de eu sair dessa nossa reunião, quero aqui falar da nossa atenção para este grupo, Jussara. Vocês têm acesso super direto a mim, contem conosco para a gente fazer todos os diálogos que sejam necessários. Entendemos que aqui tem um grupo que é bastante qualificado, de maneira a ajudar e contribuir com esta política que está sendo construída. Então, eu boto fé que o trabalho que você vai estar capitaneando pode ser de grande valia para ampliar o êxito, né, a possibilidade de êxito dessa nossa agenda. Então, conte conosco para isso, conte com a nossa disposição. Quero aqui agradecer a todos e todas, agradecer o empenho de Sérgio à frente do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, toda a equipe que atua neste fórum, e parabenizar todas as câmaras temáticas que agora iniciam os seus trabalhos. Estamos à disposição, Ju. Grande abraço, e vou precisar sair, que a minha outra reunião já começou, mas eu me mantenho atenta ao contato e ao chamado de vocês. Namara, muito obrigada pela sua disposição, disponibilidade de participar aqui conosco. Vamos ver se dá para o Sérgio fazer algumas palavras aqui antes da Inamara sair. Ricardo, o Sérgio está com muita pressa porque ele vai para o aeroporto. Então, vou só para dizer para a privilegiar a Inamara, palavra dele. só para dizer para a Inamara que a gente está compartilhando para a plenária do Bioma Pampa na próxima semana. Ah, legal. No dia Passa o 15, né, Sérgio. Ricardo? Dia 15, né? Isso, Nós estaremos isso. em São Paulo, e aí já convido aqui quem estiver em São Paulo para participar. Dia 15 às 10 horas, em São Paulo, e depois Rio Grande do Sul, mesmo dia, não é, Ricardo? Bem, eu só queria agradecer a Inamara por essa participação, dizer que a Secretaria de Mudança do Clima tem sido uma grande parceira do Fórum, a Ana Toni, a ministra Marina tem se dedicado muito, e a Inamara, especialmente nessa questão do Plano Clima, com sua dedicação. Queria realmente registrar isso. E responder rapidamente aqui a uma provocação muito positiva da Mariana, para colocar duas coisas que eu não falei na minha apresentação inicial. A grande urgência nossa é implementar, né? Já existem muitas coisas, planos, tecnologias, conhecimentos, estão espalhados, mas estão por aí de alguma maneira. A maior urgência é realmente implementar. Então, a gente está começando a estudar a possibilidade de criar laboratórios de implementação, que é exatamente braços de cada câmara temática que discute implementação, ou seja, discute as políticas e também começa a desenhar, juntando os setores empresariais, acadêmicos, a vida real,
para como é que implanta isso numa cidade, num estado, em algum lugar, numa região, num bioma. Então, a gente começou esses testes aqui em Fernando de Noronha. Eu estou em Fernando de Noronha e a gente escolheu um lixão para regenerar. A gente está trabalhando a regeneração da área mais degradada da ilha. E nesse espaço aqui, Mariana, a gente incluiu arte e cultura como algo fundamental e estratégico. Luciana Nunes, que está aqui presente, está coordenando esse trabalho de reflorestamento dessa área, de regeneração do solo, de remediação, né, desse espaço que realmente estava muito degradado. E entre os projetos estão as artes regenerativas. A ideia é convidar artistas inspirado ali naquele grande projeto lá de Inhotim, né, que são espaços com obras de arte dentro da natureza. Então, aqui a ideia seria transformar cada espaço degradado em obras de artes para chamar a atenção, envolver o movimento artístico. A gente também está inserindo aqui a articulação com músicos, com artistas, não só da ilha, mas do Brasil inteiro. E é muito fácil trazer as pessoas para Noronha, porque tem uma grande atração, né, da natureza, do espaço belíssimo que é o arquipélago. Então, queria destacar isso e queria convidar você para a gente conversar um pouco mais, para ver até como a FGV podia entrar nessas participações. O laboratório aqui, ele congrega academia, setor empresarial, o governo estadual, o conselho distrital, que essa semana, inclusive, concedeu ao laboratório um título de utilidade pública, um projeto muito interessante. Então, eu queria começar a discutir com vocês aí, juntamente com Luciana Nunes, essas possibilidades. Estamos também discutindo esses laboratórios em vários outros lugares. E, por fim, outro eixo que a gente vem discutindo são planos de financiamento. Como é que o Fórum também pode contribuir nessas articulações para desenvolver planos de implementação, buscar recursos, né, para essas implementações. Então, a gente está criando um grupo de trabalho que não é uma câmara temática, é um grupo mais da gestão do Fórum. E aí também a gente fica aqui à disposição, acho que a FGV poderia participar disso também. Tem vários setores aí muito qualificados nessa área de análise da economia, de financiamento, de fontes e recursos que podem ser mapeadas, para que a gente ajude os municípios, os estados e os diversos setores a captarem recursos no cenário nacional e internacional para implementar essas urgências que precisam ser feitas. Então, é isso que eu queria complementar. Agradecer mais uma vez a Inamara, parabenizar Jussara e toda a equipe da Câmara Temática de Adaptação e Infraestrutura Verde, dizer que a infraestrutura verde, na nossa cabeça, é muito baseada na natureza, em soluções baseadas na natureza. Então, esse é um conceito que a gente vem utilizando, que a Mariana e muitas pessoas aqui que falaram, destacaram isso, e dizer que eu estou muito feliz em ver esse encontro aqui, porque aqui a gente está vendo se concretizando esse modelo em rede, essa junção das forças do Brasil, da inteligência brasileira, dos conhecimentos, para que a gente possa realmente contribuir com essa transformação na economia e garantir mais resiliência para enfrentar tanta turbulência que ainda vem por aí, a gente precisa estar preparado. Muito obrigado. Jussara, devolvo para você e fico à disposição para a gente. Eu vou ter que correr para o aeroporto aqui, mas estamos à disposição online para ir interagindo. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. A gente já extrapolou o nosso tempo aqui. Eu queria, então, fazer um fechamento com a pergunta do Samuel Barreto, né? A pergunta que ele fez foi como vai ser a construção dessa agenda aqui nessa Câmara, né? Nós temos, então, algumas atribuições. De novo, eu recomendo que vocês leiam esse relatório geral. Ele tem ali um modelo do plano que a gente tem que fazer, nosso plano de trabalho, 24 e 25. Se a gente tiver pique para fazer um plano de longo prazo, também vai ser maravilhoso, mas, em primeira instância, a gente tem que fazer esse plano de trabalho com um cronograma em relação à agenda, especialmente estabelecer o que é prioritário, né? E o que é prioritário nesse momento também é acompanhar a agenda nacional dos planos. Dessa forma, eu pensei que a gente pode trabalhar por documentos compartilhados na Câmara. Eu vou fazer uma atualização da composição da Câmara e dos quantitativos por setores.
e eu acho que a gente também tem que definir um regimento para essa Câmara, né? Uma coisa simples, mas que nos norteie. Então, eu vou também colocar isso em documentos compartilhados que a gente possa trabalhar e depois a gente faz um encontro como esse para discutir onde a gente chegou. Então, um documento compartilhado por regimento, um documento compartilhado para a gente estabelecer o nosso plano de trabalho da Câmara. Vou atualizar a nossa composição e também vou colocar duas planilhas, a ANAMA, a ABEMA, Frente Nacional de Prefeitos, para que a gente consiga atualizar, tanto em relação aos governos municipais quanto estaduais, quantos planos a gente já tem, quais os municípios, quantos fóruns a gente já tem, quais que estão em atividade, se não fóruns, pelo menos comissões que dialoguem com isso, porque também é um papel da Câmara fazer essa interlocução com fóruns estaduais e municipais, né? Então, aí a gente já sai também com esses documentos, e aí a gente marca um prazo, a gente combina isso no grupo de WhatsApp, marcando um prazo, e também convida aí para uma próxima reunião assim que a gente tiver esses dados levantados. Vocês têm alguma sugestão em relação a isso? Levantou uma mãozinha aqui, é uma mãozinha de positivo, da Andrelis. Alguém tem alguma coisa para dizer em relação a esse encerramento da nossa primeira reunião da Câmara? Jussara, eu só queria convidar a todos e todas que estão aqui para começar a interagir com a gente nos canais digitais. Nós já temos os canais com atividades e o endereço é Fórum BR Clima, @Fórum BR Clima. Então, tá bom. Então, é isso. Agradeço muito a participação de todo mundo e vamos aí, mãos à obra, para as próximas etapas, né? Muito obrigada, gente.